Olá, companheiras, companheiros, companheires do Brasil 247. Que honra, que prazer estar com vocês novamente e agora numa situação mais especial do que nunca, neste primeiro programa, um programa muito especial, Os Mundos da Música, em que tenho o prazer de estar aqui com meu amigo Renato Aroeira. E olha, esse programa é um programa que tenho certeza que vai ser diferente de tudo que vocês já viram por aí em termos de música, porque a gente vai entrar dentro realmente das entranhas da música, dos principais músicos, compositores, intérpretes do Brasil, do exterior. Vamos comentar, conversar sobre como eles atuam, funcionam na sociedade, contextualizar politicamente e, logicamente, falar também dos nossos gostos pessoais, das curiosidades. Nós dois somos músicos e nossos papos sempre giram em torno de diversos mundos. Por isso que demos o nome do programa, Os Mundos da Música. Então, antes de mais nada, quero passar a palavra para meu querido amigo Renato Aroeira. Meu caro, é um imenso prazer estar com você, começarmos esta nova empreitada. Bacana demais, Jean. Eu sempre gosto muito de bater papo com você e tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho musical, além de sua participação política e militância também. Então, para mim, é uma delícia estar aqui falando do meu assunto predileto, que é música. Você falou aí de vários aspectos da música, dos autores, do ser músico e música, a pessoa que faz, que produz a música, que toca, que compõe, que escreve, o trabalhador da música, né? Porque música é um trabalho também, é um trabalho com longas horas, né, Jean? Você sabe disso tão melhor do que eu, um trabalho de longas horas, de jornadas extenuantes muitas vezes, e também muitas vezes muito mal pago. Existe exploração também, nós vamos chegar nesses assuntos todos. Então é uma delícia falar sobre tudo isso, a parte social, música como protesto, a música como expressão de si mesmo, de cada um, a música como trabalho e função e existir do ser que nós vamos ser um dia num mundo bem mais justo do que esse, né? Isso aí. Maravilha. Eu acho que além de ser um programa essencial, porque às vezes as pessoas não compreendem ou se esquecem da importância, do quão fundamental é a arte na história do mundo. Além disso, é um programa extremamente prazeroso para a gente, porque a gente está falando sobre o que a gente curte mesmo, né? É verdade. Muito Então, vai bom. longe o assunto. Então, olha só, antes de mais nada, antes de falar de quem a gente vai falar hoje, né? Acho que a gente escolheu um cara a dedo para o nosso primeiro programa. Antes, eu quero mostrar para vocês, amigas e amigos, o meu cenário aqui, porque é um cenário muito especial também. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas aqui do meu lado eu tenho essa arte maravilhosa que eu ganhei do meu amigo Renato Aroeira. Depois eu vou até colocar na tela, eu tenho a imagem digital, né? Mas eu falei para ele assim, um desafio. Será que você consegue colocar todos os elementos da minha vida na sua arte? E aí ele fez um trabalho magistral, colocou eu sentado ao piano aqui, e aqui em cima, pessoal, tem um busto de Marx, uma bandeirinha do SPD, o meu partido aqui na Alemanha, social-democrata. Quem me conhece meu trabalho sabe que eu sou vereador aqui na região de Solingen. Do lado tem a bandeirinha do Meretz, que é o partido de esquerda de Israel. Do lado tem a bandeirinha do PT, eu sou do núcleo PT Alemanha, coordenador, né? E do lado tem a bandeirinha do Bernie Sanders, que eu fiz campanha nos Estados Unidos. E ele perdeu 2 vezes, mas ele ainda é um dos ídolos. E aqui em cima, não dá para ver, está muito pequeno para vocês, mas tem uma melodia escrita com a minha própria letra. Eu sou compositor, né? E o Renato colocou exatamente essa melodia com a minha grafia saindo aqui da minha cabeça e saindo do piano aberto.
e de todo esse universo político, e o fundo atrás é um céu com pentagramas. Não podia ser mais perfeito, né? Lembra como que foi fazer, cara? Foi assim, aos poucos a gente foi chegando na ideia que seria, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, retrato, porque você sabe, sou chargista também e fico desenhando gente que eu detesto, com quem eu o tempo inteiro, então eu adoro. Fiz um trabalho com um grande amigo para o Festival de Literário de Araxá, e eu desenhei 40 escritores de Portugal, de Angola, do Brasil. Gente, foi um prazer, foi uma catarse, foi umas férias. Então, desenhar um cara feito o Jean, que eu gosto tanto, poxa, delícia. Ainda por cima, músico. Maravilha. Foi um grande prazer fazer esse desenho. Maravilhoso. Eu guardo no meu coração e tenho o prazer de ter aqui no meu cenário. E aqui, atrás, vocês veem uma foto minha com o nosso antigo barra futuro presidente da É isso República, mesmo. Lula. Apoiadíssimo. Essa foto, só para vocês saberem, foi tirada em janeiro de 2020, no evento Judias e Judeus com Lula, que eu fui um dos organizadores, e a gente convidou o presidente Lula e tudo mais. Foi um evento muito especial no Sindicato dos Químicos em São Paulo, e eu tive a oportunidade de conversar uma boa meia hora com o presidente, e depois tivemos essa foto bonita, ele com esse sorrisão, e eu também tietando ele aí. Muito E bom, é isso aí. bela foto. Meu caro, o meu cenário, antes de eu explicar o meu cenário é mais para esconder a bagunça que está aqui atrás, porque meu estúdio é uma confusão. Parece muito com o desktop que eu tenho no meu computador, que também não dá para achar nada. A minha companheira nem gosta de entrar aqui. Aí eu uso esse painelzinho que é bonitinho, esse biombo, e ele meio que fecha a pior parte. De qualquer forma, dá para notar as belezas que tem atrás do lado direito aí, que eu estou vendo pelo menos dois sax, né? Violão. Sim. E o estojo lá atrás também. O estojo ali atrás é de um violino da minha companheira, que ela é violinista. Sim. A formação dela é mais a sua, porque ela é formação erudita. Bem bacana também. Então fica meio. Esse aí está meio guardado aí, mas se ela pudesse, ela tirava. Se tivesse espaço no resto da casa, ela tirava daí e guardava. Mas está bem, ajuda a compor o cenário. Tá certo. Sei. Meu caro, olha só. Eu quero começar o nosso papo por um caminho um pouco diferente. E você vai ver como que eu vou chegar no nosso personagem principal. É o seguinte. A gente conversa sempre muito sobre quadrinhos e tudo mais, e eu lembro que um dos papos que a gente teve mais, que a gente se identificou mais, foi quando a gente falou do nosso amor pela graphic novel Maus, né? Maravilhosa. Do Spiegelman, que é uma das obras-primas, né, da história da humanidade, né? E por que eu estou trazendo isso? Bom, primeiro, pelo seguinte motivo. A gente recebeu uma notícia terrível nas últimas semanas envolvendo o Maus, né? Que houve uma censura nos Estados Unidos, né? Que algumas escolas, acho que foi na região do Texas, retiraram... Tennessee, eu acho também. Tennessee, verdade. Tem razão. Retiraram do currículo escolar o Maus, né, que é utilizado em todos os lugares do mundo, ou onde não deveria ser, como educação sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, né, uma educação legítima e ainda assim acessível para crianças, jovens e adultos. E que obra emocionante. Que obra emocionante. O que aconteceu foi, então, que eles tiraram isso porque isso é parte de um plano negacionista, né? É a mesma coisa do bolsonarismo, que busca acabar com a educação sobre a escravidão, não é, meu cara? Esse tipo de coisa, né? Olha, eu estava lendo essa notícia, comentei até com você também, e percebi também que, por outro lado, aquele negócio do tiro no pé que a direita gosta de dar também, por outro lado, isso aumentou terrivelmente a procura pelo Maus. A Amazônia estourou, não tinha mais o livro para entregar.
mas também trouxe à tona mais uma das tentativas deles de fazer exatamente o que você definiu, o negacionismo. Eles tentam colocar o criacionismo sendo ensinado na pasta de ciências. Não, de forma alguma, mas eles querem chegar até lá porque é uma cabeça de ponte para dali conquistar outros espaços. Eles têm uma estratégia, eles têm um projeto. Então, assim, combater esse tipo de coisa, a gente não pode deixar passar nenhuma delas, na verdade. Nenhuma dessas coisas pode passar. Maus é uma obra-prima, é um livro que fala sobre a relação de um homem com o próprio pai, a relação desses dois com o mundo, os dois sendo judeus, o pai tendo participado e sofrido o Holocausto, e ele vai nisso, ele tece uma reflexão monumentalmente humanista sobre a humanidade. Em quadrinhos, eu não sei, a alegação foi de que havia uma cena de nudez. É um livro de quadrinhos com bonecos que são animais antropomorfizados. Não há nenhuma cena de nudez ali que poderia ofender ou incomodar uma criança. É um absurdo tão grande que eu comentei com o Jean e a gente achou que era uma coisa que valia a pena falar. Realmente assim, é deprimente, mas saiu pela culatra mesmo o tiro. Saiu. Porque você não pode frear uma obra-prima dessa, né? Em nenhum lugar, traduzido em todas as línguas do mundo, praticamente. Né? Agora, por que eu puxei aqui? Primeiro, para falar do nosso repúdio a esse negócio que aconteceu lá no Tennessee, mas para dizer também uma coisa sobre o Spiegelman. Ele foi, como o Maus, ele foi o primeiro quadrinista, né, a vencer o prêmio Pulitzer de literatura, um dos principais prêmios da história, né? Ou seja, um gênio que quebra barreiras. Imagine, há 100 anos atrás, quem pensaria que um cara desenhando quadrinhos no quadro Quadrinho, né? Quebra barreiras. O cara que a gente vai conversar hoje aqui é também um destruidor de barreiras, né? E por isso que a gente escolheu ele como o nosso personagem principal do primeiro programa aqui. O Bob Dylan, ele é um cara que fez algo também impensável, né? Imaginem o cenário pós-Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo ainda estava muito vivo, o fascismo nos Estados Unidos era vivíssimo, né? E aí tinha um grupo de jovens adultos, né, que estavam escrevendo canções e tocando violão e tocando na grama, né, sentados no chão. E esse cara se tornaria depois o primeiro letrista de música a vencer o Prêmio Nobel de Literatura. Quem diria, né? Então eu passo para você, meu caro. Quais são as primeiras palavras que você tem sobre o... Primeiro que eu adorei a maneira de chegar no Robert Zimmerman, no Bob Dylan, porque exato, o autor de Maus, que eu entrevistei uma vez, o Spielman, ele me recebeu no hotel com uma xícara de cappuccino na mão, assim, e aí chegou e falou assim, falou para mim assim, nanquim e café. Nanquim e cappuccino, café dos campeões. Aí eu falei, a mesma coisa comigo, que eu também sou desenhista e adoro cappuccino, antes de qualquer coisa. Eu estava também com cigarro na outra mão, mas acho que já parou de fumar. E aí ele me chamou de colega Ink Drinker e Pixel Pusher, porque ele também gostava de trabalhar com computadores, gosta. Então, tive esse prazer de entrevistar esse sujeito genial. Genial. Ali para a revista Bundas, do Ziraldo. Sim. O outro eu não tive, embora, numa anedota também, toquei com um músico muito bacana, o Theo, que já se foi, a Covid levou logo no começo, e a irmã dele namorou o Robert Zimmerman, o Bob Dylan. Ela é produtora lá nos Estados Unidos, trabalha com música, produção, e um dos episódios da vida dela, ela namorou o Bob Dylan. Que coisa. Essa é demais, hein? Demais. Mas nunca cheguei nem perto desse monumento, dessa pessoa genial, desse músico que quebrou barreiras ali, até dentro da própria música, né? Ele teve uma rixa ou duas com os companheiros da música folk de protesto, que achavam absurdo ele eletrificar aquilo e tal. Você vai poder falar melhor sobre isso, mas ele é um quebrador. Ele nunca deixou realmente que a outra opinião definisse. Ele ouvia,
E você vê que ele incorporou muita coisa na vida dele. Mas ele tomou as decisões todas, né? Tomou as decisões todas. Ele faz o que ele quer, né? Sempre Faz fez. o que ele quer, sempre fez. Olha, realmente você já introduziu chamando ele pelo nome dele que muita gente não conhece, né? Não conhece, né? O Robert Zimmermann, né? Zimmermann. E você sabe que tem outra coisa interessante, que isso acho que menos gente ainda conhece, mas vale a pena falar, porque faz parte do universo dilaniano, né? Que é o seguinte, ele, bom, é de uma família judaica, né? Ele é judeu também, e você sabe que os judeus recebem, além do nome civil, recebem um nome judaico também. Né? E esse nome normalmente é dado no 8º dia de vida, quando é feita a circuncisão, certo? Quando é menino. Né? Quando é menina, não tem circuncisão, lógico, ela recebe também o nome dela em algum momento nos primeiros dias de vida. E eu fui pesquisar se o Bob Dylan tinha recebido um nome judaico mesmo, né? E ele recebeu, de fato, como manda a tradição judaica. E o nome dele é Shabtai Zizel Ben Avraham. Ben Abraham. Exatamente. Filho de São Abraão. 3 nomes, perfeito. Shabtai. Shabtai é um nome que vem da palavra Shabbat, que é o dia de descanso dos judeus, né? Que é o 7º, tem a ver com o número 7, porque é o 7º dia da semana, contando do domingo, né? É também como os judeus chamavam o planeta, o 7º planeta, que no caso é Júpiter, né? Que os antigos consideravam os astros, incluindo o Sol, um planeta, então o 7º era Júpiter, né? Então ele tem esse nome, que é um nome comum judaico, Shabtai, né? Com relação ao Shabbat. Depois, o segundo nome dele é Zizel. Zizel é em Yiddish, aquele idioma, aquele dialeto que é uma mistura do alemão com o hebraico. Né? E Zizel vem de Süß, em alemão, que é doce. Né? Uma criança doce. E Ben Avraham, filho de Abraão, porque o pai dele se chamava justamente Abraão. O Bob Dylan era mais agridoce do que doce, realmente, né? Porque chutou muitas canelas pela vida dele. Essa é uma boa mesmo, né? Ele realmente é agridoce. Né? Eu achei muito legal ver o nome dele. E é um homem de 3 nomes, né? Então ele nasce como Robert Zimmermann, ele recebe esse nome espiritual, né? Que diz bastante sobre ele, porque ele depois viajou por um universo de regiões, de religiões, né? É verdade. Até se tornar o Bob Dylan. Esse nome que ele construiu, na verdade, né? Esse é o nome que ele fez, né? Bob Dylan. Eu sei que, assim, há uma conexão dessa música Sentada na Grama, essa música de protesto, com a música que os grevistas das décadas anteriores, né, sempre usavam para incentivar. A música sempre é muito usada para inspirar emoção, é um negócio que carrega direto na alma. Então, os hinos, a Marselhesa, a gente se diz sobre a Marselhesa, né? Mas, assim, essa coisa da música de protesto, ela surge naquelas greves ali da depressão americana, né? Aquele terrível momento onde os trabalhadores não tinham mais nem emprego, não existia mais nada. E ali surgem grandes caras, né? Que começam a correr toda a região ali com violão. E o Dylan era nessa ligação, era essa a essência dele, essa tradição que ele buscava. Eu acho que ali também, nessa época, ele ia ter conhecido uma pessoa que você gosta muito, né? Que eu sei, uma figura fantástica, que você tem um carinho especial por ela, uma cantora excepcional. Acho que isso também deve ter significado muito para essa construção do nome Bob Dylan. Né? Sim, você está falando da Joan Baez, minha musa. Ela ainda é minha musa. Ela tem mais de 80 anos, ela ainda é muito. Ela tem ela é eterna, né? Eterna, né? O rosto, a beleza, a mesma coisa. É uma pessoa, é a prova de que uma pessoa não envelhece, ela envelhece de corpo, mas ela não envelhece no olhar, se ela tem a vida e a alma que se mantém. Eu sou fã de uma musicista, uma música fantástica, a Patti Smith. Claro. Eu sigo no Instagram e tudo mais. Ela também continua
A essência, eu já fiz um desenho dela uma vez, um dia vou fazer chegar. Para mim, ela é musa hoje e sempre. Qualquer momento da vida dela também. Mais duas dessas senhoras, que são senhoras, mas são mulheres lindas. Uma da música de novo, a Johnny Mitchell ainda tá bonita também. Poxa, belíssima também, belíssima também. Diga-se de passagem, toca um violão que poderia ensinar todos os homens aí. Montão ali, né? Realmente ela entende aquele braço ali. Realmente. E a outra que não é musicista, mas é atriz envolvida com política também, essa também não envelhece, que é a Jane Fonda, né? Jane Fonda. E a Redgrave, que agora acabou de fazer aniversário também. São grandes, grandes mulheres, porque a terceira ou quarta coisa que você olha nelas é a beleza espetacular que elas têm. Mas é a terceira ou quarta coisa porque elas são poderosíssimas de muitas maneiras diferentes. Claro. São todas elas, são primeiras nas suas carreiras, né? Todas elas aí que você citou. Nós tínhamos que fazer um programa só sobre cantoras e musicistas. Pronto, já surgiu aí. Já temos um aí. Deixa eu te contar para o amigo do 247, amigo e amiga que estão assistindo, a gente tem uma lista longa já de programas, viu? Exato, de ideias e tudo mais. Não falta assunto. Não falta. Meu caro, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a gente falou um pouco dessa construção do Bob Dylan e realmente ele encontra essas pessoas que tem a luta social muito presente em suas vidas, né? Outros músicos também, e uma juventude toda inspirada em desconstruir o nazifascismo que dominou o planeta, né? E o conservadorismo americano que estava lá também a todo momento. Então esse pessoal chega assim invadindo tudo isso, né? Eu acho que o choque era inevitável, né, Jean? Porque assim, a América ganhou, junto à Rússia e tudo mais, os aliados ganharam a guerra. Contra o quê? Contra o fascismo. No entanto, os conservadores americanos, aquilo foi por um pouco que eles ficaram daquele lado, porque, na verdade, o pêndulo virou. Porque, para eles, o ideal é controlar trabalhadores com mão bruta e tudo mais. Mas a juventude levou a sério os ideais de combater o fascismo. Eu acho que isso surge uma geração de poetas que começa a correr por ali, escrever poesia enquanto você viaja, e filmes, cineastas e músicos. Essa confluência gera o movimento beat e tal, pimba, Bob Dylan, Joan Baez e tantos outros que também começaram essa novidade na música. A música não é mais apenas um grito, lamento, como um sul, um blues ou coisa assim, mas ela é um protesto contra a sociedade, contra o que acontecia. Não quero ser como eles, é o que esses meninos diziam. E eles estavam em ombros gigantes também, mas acho que eles são gigantes o suficiente para ter escrito uma... A gente chama de... Tem aquele corte epistemológico, né? Eu acho que aquele momento foi um desses cortes aí. Você tem uma ruptura muito grande. Eu não entendo... Eu gosto, sou um músico, mas sou um músico prático, como está na minha carteira da ordem, inclusive músico prático. Mas há muita coisa da construção dessa música que tem a ver com a história da música como um todo. E aí eu entrego de volta a bola para o Jean, porque aí é a especialidade. Você tem toda a razão, meu caro. Realmente... Bom, não tem como a gente falar de nenhum momento da música sem explicar a escada estética que veio atrás, né? Tudo é sempre baseado, até o novo, né? Até a música mais nova, ela precisa da tradição para ter algo para desconstruir, né? Exato, perfeito, isso mesmo. E o Dylan, ele deixa muito claro, logo no começo, que ele se espelha muito na tradição. Ele se utiliza do folk americano, mas ele vai mais atrás também. Ele tem um conhecimento das canções renascentistas de língua inglesa, que depois foram se desenvolvendo, e não é à toa que, de novo, Joan Baez gravou dezenas de canções, dessas canções antigas, né, que são, de certa forma, as canções dos trovadores modernizadas, né? E o Bob Dylan tem tudo isso.
Só que a poesia que ele escreve, inclusive, de maneira... Isso é uma das maiores características dele. Ele escreve de uma maneira... Assim, ele é prolífero de uma maneira nunca antes vista, né? Ele vai escrever uma canção, ele escreve 15 estrofes com versos imensos, Exato. né? E ele se utiliza, ele faz esse jogo da tradição, né? E da simplicidade da música raiz, sobretudo de língua inglesa, com influência da música popular, que os negros também sempre veicularam, né? Tem muito blues, muito jazz no Bob Dylan, né? A gente vê isso muito claramente. Ele junta toda essa tradição e coloca uma nova maneira de fazer poesia, que 50 anos depois, né, 60 anos depois, os grandes letrados, os grandes acadêmicos, catedráticos da literatura compreenderam que ele é uma espécie de Shakespeare, né, ou Yeats do século XX/XXI. Verdade. Verdade, você falou uma coisa interessante, porque assim, tem um processo na academia sueca lá, que ela começa a abrir a literatura para fora dos salões europeus e começa a entender o ponto de vista do outro. E quando ela entrega o prêmio um trovador, o que o trovador é? O trovador é um cara com um instrumento geralmente muito prático, como o violão. Ele conta e canta. Está na tradição do teatro grego, inclusive, com a lira que você conta a história do que aconteceu de verdade. A ficção usada para isso. E ele contou. Ele contou a história de prisões injustas, de perseguição racial, de tudo. Ele contou cada história. Por isso, essa quantidade de versos. Minha irmã, quando mais jovem, hoje ela é artista plástica, ilustradora, mas ela também música. E ela fazia um número nos bares em Belo Horizonte, um cabelão enorme e tal, ela punha uma tiarazinha, flores, e a gaitinha presa no suporte, e cantava Bob Dylan. Um montão de coisas de Bob Dylan, um monte. E cantava aqueles versos quilométricos todos. A minha outra irmã também cantava com ela, também tocava Dylan no violão. Sempre foram... Então, Bob Dylan está presente na minha história de músico desde o comecinho. Meus irmãos todos gostavam muito. As minhas irmãs mais até. Porque o Dylan era também muito bonito, né? As fotos dele eram de um rosto angelical. Um rosto angelical, mas absolutamente feroz na poesia. A poesia dele era muito feroz. Não tinha nada delicado. Inclusive, a história da Joan Baez com ele também é uma história a ser contada pelos trovadores, né? Uma história de amor e de abandono e de... a história ainda acontece, né? Assim, eles têm uma ligação muito forte ainda. E para quem conhece a história dele, ele basicamente deve o início de tudo a ela. A ela. Ela ficou famosa antes dele e ela é a primeira a ver, esse cara é diferente, esse tem alguma coisa a mais. Tinha algo ali que não tinha nos outros, tanto é que ele construiu. Se você pensa, o handicap dele era grande. Ele era um menino judeu num universo tocando uma música que normalmente era cantada por rapazes brancos. O americano chama de branco um outro tipo de coisa. Rapazes brancos do centro-oeste americano, etc, etc. Ele consegue abrir a cotoveladas o caminho dele nessa área, e no meio do rock and roll desvairado acontecendo, como é que ele conseguiu surfar isso e ficar à frente da onda o tempo inteiro? Incrível, porque ele não perdeu nenhuma onda. Ele mudou de fases. Eu lembro que eu tinha 20 discos do Dylan, a cada 2, 3 era tudo completamente diferente. Tudo completamente diferente. Sempre gostei muito. Então, mas assim, era um cara que renovava o tempo inteiro. Mas só voltando a esse negócio da academia, assim, a percepção de que a música popular e a poesia popular é tão alta literatura e tão alta música quanto qualquer outra, é talvez uma das coisas mais importantes no campo cultural, que a gente mais precisa. Sabe aquela chama que você tem que soprar cuidadosamente para que ela permaneça e cresça? Acho que essa é uma das coisas. O Dylan é um símbolo nesse sentido também. Sem dúvida, você tem toda razão. E essa questão da... Bom, é isso que esses caras fazem, né? Seja o Spiegelman, seja o Dylan, eles
eles destroem, eles dinamitam esses preconceitos que normalmente são preconceitos fundamentados sobre um alicerce elitista, né? Geralmente sobre um alicerce elitista. Inclusive, na minha área da música erudita, eu luto muito contra isso também, né? Existe muito esse pensamento ainda de uma ideia de superioridade da música erudita sobre a música popular, o que é uma invenção elitista isso, porque quem conhece a música sabe que o que existe são atributos diferentes e propostas diferentes, né? E quando você pega a música popular em sua melhor espécie, ela não deve nada para a música erudita, de maneira alguma. Poxa, fico imaginando um desses percussionistas do mundo mais oriental, da Turquia, de outros lugares, que tocam aqueles tempos complexos o tempo inteiro, e sem perder uma nota, sem perder um beat. E é nem na rua que ele está fazendo isso. Como esse cara não é um virtuoso tão grande quanto um grande violinista tocando uma peça importante do século XIX? É um virtuoso tocando uma peça complicada para pôr. Quem está no mundo da música sabe o que é difícil. Puxa, como esse cara fez isso só? Muitas horas de trabalho, dedicação. Sem dúvida. Começa daí, né? Começa daí. Inclusive, eu sempre falo, né? Bom, você conhece minhas obras e tudo mais, eu sempre te mando, a gente sempre comenta, porque a última até envolvia o sax, né? Sim, conversamos sobre isso até. E eu sempre falo para o pessoal que, embora a minha formação seja erudita e tudo mais, eu não poderia pensar a minha música sem ter o conhecimento que eu tenho e o amor que eu tenho por um Gil, por um Caetano, por um Gonzaguinha. Isso está lá dentro dessa música nova, moderna, né? E tudo mais. Eu via também que, assim, meu pai gostava muito de música, era crítico de música, a gente tinha muita música em casa. E eu via que aqueles românticos, todo aquele pessoal do século XIX, Griga, essa turma, que eles, na verdade, iam beber lá nas músicas populares de infância, nas canções que eles ouviam quando crianças. Como qualquer bom músico faz, gente, a música é um produto dos assovios e ruídos que a gente ouviu pela vida toda. É preciso ter essa noção de que, quando a gente talvez enverede mais pela ideia de humanista, de que o mundo somos iguais, mais socialista nesse sentido, você começa a perceber que a única razão para que isto seja superior àquilo é porque aquela pertence à elite que domina através do poder militar ou econômico. Porque, na verdade, eu sou desses caras que se encantam. Eu estou andando na rua, eu sou que nem o Alceu Valença. O Alceu mora aqui no meu bairro, no Leblon, e ele, às vezes, está andando por aqui, que ele caminha desvairadamente pelas ruas, e outro dia encontrou um bando de jovens tocando na rua a música dele, ele não perdeu o passo. Voltou, cantou no microfone junto com a menina que está cantando. Aquilo é a compreensão de que é para isso que eu fazia música, né? Na visão dele. O Alceu é um sujeito, é um grande músico nesse sentido. Grande, dos grandes. Então já tinha essa visão. O Dylan é o cara que, não é que ele junte os mundos, não, mas ele ignora completamente quem é o dono do cânone. Ele ignora, passa por cima. E tanto é que ele ignora que até mesmo a recepção dele do prêmio foi um encolher de ombros quase, né? Foi. Que bom, mas não é o que me importa na vida, né? É incrível isso. O gênio muitas vezes está realmente vivendo uma outra maneira de funcionar, de ser. Esse negócio do recebimento do prêmio é muito engraçado. O Woody Allen também, ele não vai receber os também prêmios. encolhe os ombros. Que bom. Não estou desprezando, não. Só que, poxa, estou ocupado, estou fazendo outra coisa agora. E normalmente o que ele está fazendo é continuando a arte. É continuando a sua obra, exatamente. Filmando ou compondo, ou tendo um show, tendo que resolver. E a outra coisa que me salta aos olhos no dia, assim, acho que a partir dele, a ideia de música de protesto é automática. Na cabeça de todo mundo, ele e da Baez também, que veio antes até com isso, mas para mim, eu cresci com essa ideia, então quando eu penso numa música de protesto, nas milhares, até mesmo quando eu penso num funk de protesto que alguém na periferia escreveu e botou lá, eu falo assim, isso tem a ver com esse pessoal, com esses hippies, esses beats, esse pessoal praticante de amor livre, de não sei mais o quê.
a sociedade geralmente tenta encaixá-lo em qualquer... e não consegue. Depois, muitos deles, admito, se aburguesaram. É aquela coisa do... Uma vez eu vi na casa de um amigo um post da 50ª reunião de Woodstock. Aquela multidão de gente, mas aquele monte de outro com coquetéis e drinks na mão, conversando uns com os outros, assim, perder de vista. Assim. Uma parte assim. Mas uma parte, como dizia minha avó, fica para semente. E essa, é como eu te falei, minha irmã, que é 2 gerações depois de Dylan, minhas 2 irmãs tocavam e amavam isso. Meu sobrinho Júlio, que é músico, o repertório dele é a década de 60, particularmente Dylan. Dylan, Cream, essas coisas que ele toca. Muito Beatles. E é um jovem de 19, 20 anos, cabelo comprido, que toca, um trovador. Ele é exatamente o que o Dylan é. Um menino que anda com violão, trovando. O Bob Dylan é a espinha dorsal desse movimento, desse pensamento, né? E olha só, se a gente for imaginar que em 1963, o que aconteceu em 1963? Na Marcha de Washington, onde nada mais, ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Martin Luther King fez o seu discurso I Have a Dream. Quem estava fazendo a parte musical naquele evento? Bob Dylan, Joan Baez, Peter, Paul and Mary e mais alguns. Que maravilha. Né? Toquei tanto 100 Miles, você não imagina. 100 Miles, né? A gente vai fazer um programa sobre Peter, Paul and Mary também, como eles usaram as vozes e tudo mais. Mas olha só, imagine só isso. E eu vi uma entrevista do Bob Dylan falando, sei lá, agora, né, recentemente, ele falando que ele se lembra como se fosse hoje ainda. Ele estava lá alguns metros da lenda, do homem falando pela primeira vez no microfone I have a dream, fazendo aquele discurso, né? Aquele discurso que praticamente vai ser repetido por 1.000, 2.000, 3.000 anos. É uma daquelas coisas que não se encerram mais. Você falou, pois é, Dylan e o Dr. Martin Luther King, e esse é um tema que a gente vai tratar também em outro programa, essa conexão interessantíssima entre os judeus e os negros na formação da música americana. Né? Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe a respeito disso. Às vezes, quando você vê um livro, uma coisa mais popular e tal, um evento ou outro, um filme sobre algum episódio, mas acho que o pessoal não sabe ainda quão densa é essa conexão. E isso, nessa época, também já estava bem evidente, porque esses jovens acompanhavam demais o Dr. Martin Luther King. Muito. A Joan Baez, então, e ela também trazia a comunidade indígena americana, que é uma coisa que ela tinha essa conexão também monumental com eles. Né? Sem dúvida. E, olha, uma das canções que ele cantou nesse momento é uma canção que se chama... Deixa eu até pegar aqui, porque se não me esqueço do título. Já pensou você contar isso? Only a Pawn in Their Game. Somente Como é que chama? Perdão, eu atrapalhei você, repete aí. Only a Pawn in Their Game. Somente um peão no jogo deles. E essa canção, que não é das canções mais famosas do Bob Dylan, não. Mas é uma obra-prima. E vejam só, amigos e amigas do 247, é sobre essa canção. Ele conta sobre a história de um líder negro de direitos civis, né, um líder dos direitos civis, chamado Medgar Evers, que, assim como Martin Luther King teria o mesmo destino, ele foi assassinado, né, pelos policiais, pelos brancos, de modo geral, né? Na verdade, por um supremacista branco em especial, alguns meses antes dessa marcha em que eles estavam tocando. E isso fez muita notícia, logicamente, no país inteiro, e a história é tristíssima, porque o assassino, supremacista branco, foi inocentado, né, por um júri, para surpresa de ninguém, inteiramente branco. Né? E aí, só em 1994,
31 anos depois, o cara foi condenado e passou alguns anos na cadeia e morreu aos 80 anos na cadeia. E o Medgar Evers é um símbolo da luta dos negros pelos direitos e tudo mais, e da injustiça, que infelizmente, é atual até hoje nos Estados Unidos. E o Bob Dylan escreveu essa canção maravilhosa, com somente um peão no jogo deles, Não Deixem de Escutar, e é uma das canções que escancaram as portas, né, Renato, para toda essa luta, né? É um cronista, né? A gente, por exemplo, a gente fala, o Chico Buarque sempre foi um cronista da realidade brasileira, porque ele escrevia uma crônica contando uma história. Noel Rosa fazia isso também. Bob Dylan fazia assim, um evento especialmente conectado aos direitos humanos. Um evento desse acontecia, ele imediatamente contava, era reportagem, ele fazia a reportagem musical dele. Ele fez isso com Hurricane, ele fez isso com dezenas de presos injustamente assassinados, ele contou a história de cada um deles. Gente, a coerência de fazer isso dentro da indústria, a indústria que, na verdade, dominada pelo establishment, por fortunas ricas, o escambau, é preciso você se tornar uma força monumental musical. É porque ele se tornou muito grande para ser contido. Na verdade, essa é uma das coisas interessantes da música, né? Às vezes era muito grande para ser contido. É um gigante, né? É um gigante Você mesmo. lembrou bem do Hurricane, que é uma história maravilhosa, né? Ele foi visitar o Rubin Carter na prisão, inclusive. Uhum. E só mais uma outra canção que eu queria mencionar é a canção chamada The Lonesome Death of Hattie Carroll. The Lonesome Death of Hattie Carroll. A morte solitária. A morte solitária da Hattie Carroll. Hattie Carroll é o nome real de uma faxineira negra assassinada por um rico industrial de Baltimore. Nossa, comovente. Que também escapou, né? Também escapou. Assim como escapou aquele jovem que matou 3 negros em recentes manifestações, matou 2 e feriu um terceiro, e mais, precisou do juiz mandar destruir a arma, porque ele queria dizer que ia destruir sozinho, mas ele recebeu várias ofertas supremacistas para comprar a arma que matou 2 negros e feriu um terceiro. Então, é uma luta que não terminou. Aquele negócio que a gente conversava sobre a charge, que a gente repete e repete. As músicas, a gente precisa de Dylans o tempo inteiro. Claro. Porque você vê, sem contar essa história, e esses Dylans, alguns são judeus, alguns são negros, alguns são até brancos. Porque nessa hora é muito importante contar. O lugar de fala é o lugar do oprimido. É claro que as identidades raciais e tudo mais fazem parte da luta anticapitalista, mas é preciso denunciar isso o tempo inteiro. E com música, é claro que não é toda hora que aparece um Dylan, não é toda hora, mas aparecem. Os meninos e meninas geniais contando e cantando as coisas aparecem. Eu, de vez em quando, vejo um por aí, vejo um jovem que você sente que tem o talento, que tem a raiva, a irritação com o que está acontecendo, aí você cruza os dedos e fala assim, não vai ser devorado pela indústria, não vai ser devorado, ele vai chegar lá, vai chegar lá. Vou dar um exemplo. Chico César. Desde o começo. Ele... Demais. Simples. Ele é um trovador típico, ele é um contador. Eu, de vez em quando, ponho para ouvir aqui Mama África, só para ver que bela... E eu, na minha cabeça, eu comparei ele a um Dylan, entendeu? Ele é um Dylan. É um Dylan também. Ele conta... Cada música dele é sobre um hurricane também, é sobre um... Essa da Mama África é tão linda, tão maravilhosa. Como entrega direitinho o recado. E tudo isso é tradição de Dylan. Tudo isso também, porque a turma do Chico é do reggae. O reggae, Marley ouvia Dylan nas ondas curtas lá do radinho, inclusive. Inclusive, I Shot the Sheriff tem muito a ver com a obra de Leandro, na verdade. Muito a ver. Totalmente. Mais uma ligação dos negros com os judeus, sem encontrar... E se a gente for começar a falar da ligação da tribo de Já com a tribo de Judá, já é uma palavra hebraica, Yah. Já é hebraica, é um dos nomes de Deus. Enfim, tem muita história por aí. Muita. Agora, aquela coisa, né, que a gente ainda vai também fazer programa, que assim, a música é uma das melhores ferramentas do oprimido para contar. Ela é fundamental, porque ela realmente ataca a gente abaixo
da nossa capacidade de ser controlado. Assim, você tem umas ideias estúpidas na cabeça, mas você ouve uma música feita Mama África. Eu vejo gente cantando sem perceber a letra, eu falo assim, presta atenção na letra. A pessoa vai regalando os olhos quando vê e começa a entender. A música faz isso, pode ser educativa, inclusive. Quanta gente a gente não viu na nossa vida que foi reeducada por ouvir Chico Buarque, ouvir Chico César, porque ouviu. E as letras vão fazendo o seu efeito, vão contando. Vinícius de Moraes, que fez o poema do Operário, era um homem com o coração no lugar exato, certíssimo, e que deu voz. Ele fez uma coisa que hoje em dia é que se faz. Ele punha o púlpito dele para que o amigo negro falasse. Fala daqui. Aqui eu estou falando, eu sou um diplomata, eu sou um poeta reconhecido, fala você daqui. Isso o Dylan fez também. O Dylan coloca no púlpito gente que não tinha. Cada moleque negro, branco e judeu, ou o que for, que tirou uma música no violão, é Dylan também. Tirou uma musiquinha dele lá da casa. Hurricane, então, que são 40 versos também, é um negócio enorme. Eu conheci uma moça que cantava Hurricane inteirinha sem precisar consultar nada. Todos os versos, na hora. Vou fazer 2 comentários rapidamente para a gente seguir. Um comentário é que eu tive a felicidade de entrevistar o Chico César no meu programa anterior, né, que você participou também, o Arte e Resistência, e a gente conversou sobre isso tudo, e para emendar aqui o papo da Joan Baez, ele me contou que ele chegou a conhecê-la pessoalmente, ela esteve no show que ele fez nos Estados Unidos. Enfim, mas ele é um maravilhoso, um dos grandes. Mama África, assim, é uma canção, um hino, né, que fica... É um hino. E a outra coisa que eu ia falar, me esqueci. O que você falou agora? A última coisa que você falou agora? Eu falei de Mama África, não. Falei do Chico César, falei do... Não me lembro, a gente vai ter que rever o tape para poder pensar qual é o assunto que vai entrar depois. Porque a gente ainda tem coisa para falar, na verdade. Né? Realmente tem muito o que falar. Senão, se a gente não controlar, o papo não acaba mais. Tão bom que é. O que eu queria puxar agora, meu cara, é o seguinte. Ele... não, lembrei. Lembrou, qual que é? Lembrei que eu ia comentar, que você falou do Hurricane, né? Uhum. Que tem todos aqueles versos imensos e tudo mais. E eu lembrei que tem também uma melodia de violino no meio das estrofes, que é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. A sua esposa... Sim, é verdade. Belíssima melodia mesmo. Hurricane tem isso, um arranjo. Porque isso que é incrível, como é que aquela gaitinha, aquele violão básico se encaixam tão bem na música mais sofisticada, porque alguns dos discos do Dylan têm arranjos de cair o queixo mesmo. Hurricane tem isso mesmo, de verdade. E essa é uma tradição. Lá nos meus shows, às vezes eu canto Guantanameira. Guantanameira eu canto 5, 6 versos, mas Guantanameira tem 50 versos. Cheios, são vários pequenos versos, quadrinhos e tal. E ela também é essa coisa. Lopes, faz um apanhado pega um pouco disso, mas não pega aquela do... É um verso que eu gosto muito que diz: não me ponga nel oscuro a morir como um traidor. Eu sou bueno e como bueno morirei de cara ao sol. Eu acho isso tão emocionante e bonito, né? Eu sou um cara decente, eu quero morrer olhando o sol. Não me ponga nel oscuro a morir como um traidor. Isso encontra no Dylan. O Dylan tem montes desses versos que você fica repetindo na cabeça, porque eles... A minha canção predileta do Dylan, por exemplo, tem tudo a ver com o presidente Lula. Chama I Shall Be Released. É um cara que foi preso numa armação e ele precisa ser libertado. É essencial que ele seja libertado. Foi o que aconteceu. É incrível. E você me escreveu, né? Olha só esse verso, né? Dessa minha canção preferida. Aí a gente trocou algumas ideias sobre a melhor versão, né? Nós ouvimos tanto. Nossa, vi umas 30 versões da Shall Be Released. Estava até tocando ela no soprano, que não é para isso. Eu também peguei no violãozinho hoje, esses dias, e cantei. Eu te falei que a minha versão preferida é quando... Te mandei o link até, né? Mandou. Quando 3 musas se unem também. Linda. A Mama Cass, do Mamas and the Papas, né? Também que é a Mrs. Cohen, né? Quem que era? A Johnny Mitchell.
Johnny Mitchell, claro, estava lá, belíssima. E a E a Mary terceira, Travers, do Super Travers. É tão bonito, né? Elas abrem as vozes com a facilidade, a naturalidade com que aquelas vozes lindas saem. É a belíssima versão mesmo. Eu gosto da versão do The Band, por causa do blues que está embutido ali e tal. Também. A do Dylan também com eles é maravilhosa, maravilhosa. O Dylan faz, se não me engano, ele faz a trilha de um filme, Pat Garrett, né? Não, eu esqueci o nome. Ele faz a trilha sonora e essa música está na trilha do filme. É a morte do xerife. Sim. Não, tem uma outra. Isso é Porta dos Paraísos. Mas a Strawberry Leaves está nesse filme também. É uma das canções mais conhecidas dele e, de novo, ela se encosta na questão do gospel, né? Do negro que eles falam, né? Sim, americano. Né? Tem estrutura, né? Fala sobre isso aí, porque essa estrutura é bonita, interessante. É maravilhoso. E a parte poética mesmo, né? De essa ideia de eu hei de ser libertado, tem também um paralelo com aqueles cânticos que os negros cantavam nos campos de algodão, pensando na vida que está por vir, porque essa vida já é dolorida demais. Né? Então, em algum momento... Daí a religiosidade, né? Pelo menos no outro mundo eu terei outra vida. Que são canções que quem cantou antes já, quem resgatou antes também, né? O próprio Elvis Presley, né? O Elvis fez isso. Quando ele cantava There will be peace in the valley, for me one day, haverá paz no vale. O vale é o paraíso, né? A próxima vida, essa vida não existe mais. Essa ideia de buscar o público nos lugares onde ninguém mais vai, né? Isso está muito presente na obra do Dylan também, da Baez, quer dizer, ninguém se interessava muito pelo que jovens pobres pensavam. Os caras foram cantar para eles. Isso já está... o Johnny Cash, por exemplo, foi cantar numa penitenciária. Sim. A Joan cantou também. A Joan cantou em penitenciária. Isso é uma coisa que eles faziam, ninguém mais vai fazer um negócio desse. Eles vão lá e com risco, porque eram caixas de problemas, pronta para explodir a qualquer momento mesmo. E a maneira como o americano trata prisioneiro é uma crueldade total, um negócio absurdo mesmo. Esses meninos eram muito corajosos, então isso também é um fator. Eu acho que isso tem a ver com a generosidade da juventude, né? Quando você junta talento, essa generosidade, e o fato de não terem sido condicionados a buscar o próprio umbigo e o próprio interesse, todos eles cresceram, e o que me salta aos olhos, eles cresceram olhando o outro. O Dylan fazia música para todo mundo que estava em dificuldade, literalmente, assim, qualquer tartaruga virada de costas, o Dylan lá e desvirava e fazia uma música, uma canção. Ajudava. Aí muita gente falava que é um argentário, esse caso. Na verdade, nunca me pareceu ser isso. Pareceu ser um sujeito que ganhava dinheiro com a música, pô, claro, ganhava bastante dinheiro com a música, mas nem de longe era por isso que ele fazia música. De maneira, certamente um cara que nunca procurou a fama, pelo contrário, sempre fugiu da fama. Né? Sempre foi meio eremita mesmo, né? Como muitos outros grandes, né, que vivem pela arte de fato. Né? Agora, você tocou num ponto importantíssimo. Olha, eu estava tentando descobrir mais ou menos quantos covers fizeram dele, né? Porque ele é disparado a pessoa que mais teve covers, em todos os idiomas, né? Em todos os países, e parece que foram mais de 2.000 cantores e cantoras que cantaram pelo menos uma canção dele. Né? E isso também faz parte da alma desse símbolo que é Bob Dylan, não é mesmo? Porque ele acaba sendo uma entidade, né? Com mais de 2.000 vozes, né? Profissionais, fora todo mundo que canta ele. Está mudo, meu caro, está mudo. Sim, vozes oficiais que foram gravadas, estão registradas, inclusive. Sim. Porque, como eu te falei, 2 irmãs minhas trabalharam com isso
ganhando a vida como músico de noite. Meu sobrinho, que ganha vida como músico, toca regularmente Dylan, o tempo inteiro, como parte do seu arsenal do show. É uma dessas pessoas que vê. E como a mensagem dele não é inócua, você não passa por Dylan como você passa por uma canção simples, uma bela canção de amor que você canta e tal. Não, você não passa imune por ele, não. Até as canções de amor do Dylan, de certa maneira, são pungentes, revolucionárias também. São transformadoras, né? São assim como a arte exatamente. realmente deve ser. Olha, dito isso, eu quero colocar aqui pelo menos 3 brasileiros que cantaram Bob Dylan, né? Tem bem mais, tem muito mais, mas vou pegar 3 nomes gigantescos aqui, tá? E aí a gente dá uma comentada. Bom, são assim, os primeiros que eu lembrei assim do top of the head mesmo, da cabeça mesmo, né? Primeira, Gal Costa cantando o Negro Amor, que é o It's All Over Now, Uhum. Isso mesmo. 1977. Nem lembrava mais, agora você me lembrou dessa música, olha só. Bela lembrança, muito bom. Versão do Caetano. Bom, um poeta certo para fazer versão do Dylan. Um poeta certo, Melhor entende, não capaz fica, de né? entender. Melhor não E ele fica. mudou totalmente, né? A canção. Mudou bastante, né? E agora eu acho engraçadíssimo como a versão musical do Bob Dylan, qualquer cantor ou cantora que pega, realmente dá uma nova vida, né? Até mesmo porque a maneira como ele constrói a canção e como ele interpreta, deixa todas as portas abertas, dá na Tudo, bandeja, tudo. faça o que você Na quiser. bandeja. Ele é tão pessoal na interpretação que o que eu posso fazer aqui é pegar isso e. Então, as poucas vezes em que eu cantei coisas do Dylan também, assim, acaba sendo uma coisa mais simples, mas muito pessoal. Ele dá essa impressão, aquela coisa de ser trovador, é que você canta para a garota pela qual você está apaixonado, você chega com o violão e canta para ela. E às vezes você canta uma música de protesto, que é muito bonita, e na verdade não tem nada a ver com o que você está querendo, não, mas está lá. É verdade. Uma música extremamente política. O... Que Bom, mais? então, Mais dois, então. sim. Bom, a Gal Costa cantou em 77 o Negro Amor, no disco, o famoso disco Caras de Bocas dela, versão do Caetano. Alguns anos depois, o Caetano gravou uma em original, em inglês, que é também uma das poesias principais da história do Dylan, que é Jokerman. Jokerman, isso. Eu me lembro de chegando em casa com o disco do Jokerman. Não do Caetano, do Bob Dylan mesmo, quando ele lançou. 83. 83. Ano de nascimento da minha filha. Eu sou 82. Sou um ano mais velho. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu ouvi ontem, fazia tempo que eu não ouvia essa canção. Eu falei, eu vou ouvir. A canção longa, né? Tem 10 minutos, eu acho. Não, o Dylan, né? Eu vou ouvir a versão original e depois a do Caetano. E olha, aí a gente vai cair na genialidade do Caetano, né? Pelo amor, hein, cara? Que versão, né? Ele pega a música, vira no avesso, põe a brasilidade, tem aquele inglês peculiar de Caetano, caetanês, né? Caetanês, né? Muito boa mesmo. Dois grandes. Você falou de. São dois, né? Você falou da Gal, do Caetano. Falta um dos intérpretes. O terceiro que eu ia comentar é o seguinte: esse também é histórico, é em português e ele é assim, vai para o outro caminho, né? Zé Ramalho cantando Knocking on Heaven's Door em português. Bate na porta do céu. Claro, e essa música que tem no filme Pat Garrett. Quando o xerife vai morrer, Knocking on the Heaven's Door, que é outra das minhas prediletas também. Nossa, é maravilhosa. Me lembrou de outra música fantástica. E essa versão do Zé Ramalho é muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Aquele vozeirão dele, né? O Zé mesmo se considera meio dileano, né? Ele tem um pouco essa coisa. Ele gosta das letras também que não se encerram, que continuam. Ele tem a verve no discurso. Interessante mesmo. Eu não tinha feito associação, não, mas é isso mesmo. O que eu acho interessante é que o Bob Dylan tem uma voz, né,
completamente peculiar, né? Pelo fato de ele ter essa voz, realmente qualquer outra voz colocada na canção dele realmente dá um outro rosto, né? E aí quando vem Dá. E é bonito, porque as canções são muito bonitas. Para ficar bonito com a voz rascante do Dylan, ele faz o esforço, então você sabe que as canções são belos achados melódicos, são muito bonitas mesmo. Eu gosto de muita coisa do Dylan. É como eu te falei, quando eu comprava CDs e discos, que hoje em dia não tem nem mais o potencial econômico, mas também não vejo mais porquê. Praticamente está tudo à mão aí. Mas quando eu comprava, assim, ele era um dos casos que eu não perdia nada do que ele fizesse. Nada, nada, nada. Hoje em dia eu continuo acompanhando, mas só que pela internet em geral. Sim. Mas também acompanho um montão de jovens que cantam Dylan. Sim. Tem duas gêmeas austríacas que adoram fazer Beatles e cantam também coisas do Dylan e tal. Duas meninas jovens toda a vida, mas aí você vê que a continuidade está assegurada, né? É eterno, né? Isso que é fantástico. Mais uma vez, né? Que nem quando que pensaram que Beethoven seria eterno, e Dylan é eterno, É eterno. E Batadinho, muita gente achou que não seria, né? Demorou 100 anos para voltar a ser alguma coisa. Teve isso também, né? Toda uma história de ressuscitação. Ixi, toda a história. Não vou nem começar. Não é nem começar, né? Porque é preciso. Bom, daí aquilo que você falou lá no começo, assim, você tem que ter a tradição guiando o novo. A tradição é o repositório, onde até o novo vai ser colocado um dia. O novo vai deixar de ser novo e virar mais um tijolo disso lá na frente. Exatamente. O novo nada mais é do que o degrau que está por vir, né? O degrau que está por vir. Ele sobe os degraus que estão por vir. Agora, os degraus que estão por vir estão arquitetados em cima dos degraus da tradição. Claro. Os degraus que já foram. Né? É uma estrutura, né? Segurando, né? Tem uma arquitetura mesmo aí. Continuidade, né? Aqui. Aí, como você disse, tem por exemplo, essa obra minha que você ouviu para sax, né? Você pode ver a tradição e o novo, um equilíbrio, né? Porque assim, ali eu vi, toda aquela conversa que tinha dito, o sax é um instrumento que tem essas e essas peculiaridades, eu vi no contraponto ele e a flauta juntos ali, agora eu estou entendendo o que o Jean estava falando ali. Eu até tentei reproduzir alguns pedacinhos do tema ali. Não, o cara tem um belo sopro, muito bem colocado, e esse grave dele, o grave do soprano dele é muito bonito, muito bonito. Realmente, esse duo tem uma energia muito boa, né? Ficou bom, eu gostei muito. Da minha obra e tocaram ela com uma interpretação muito vívida. Interessante como a flauta, assim, a flauta é muito precisa. A flauta é um instrumento muito preciso. Perfeitinho. O sax é um instrumento que contorna a nota antes de agarrá-la. Ele pega a nota em movimento. Engraçado que você sabe que essa peça minha, eu concebi ela com uma ideia de instrumentação aberta, um duo de instrumentação aberta. Então, existe uma versão dela, que foi estreada, inclusive, em Berlim, para duas clarinetas. E aí é o mesmo instrumento, são, né, instrumentos gêmeos. Tocando duas coisas diferentes ali. Exato. Mas eu gostei muito. É isso aí, o papo tem muito o que falar, realmente. E, bom, não se preocupem, amigos e amigas, vocês verão tudo nos próximos programas, que esse programa é um programa de vida muito longa, e vocês já viram como a gente se diverte e traz informação e o conhecimento para vocês. Então, a gente vai passar para a nossa última sessão, que é uma sessão com fotos. Eu escolhi algumas aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar na tela para vocês. Pronto. Que maravilha de foto. Olha que foto artística, que coisa linda, né? Super. Bob muito Dylan, bonito. Joan Baez segurando um buquê de flores. Que beleza. Que jovens lindos, né? Jovens lindos. Generosos, talentosos. E olha só o cartaz, que coisa linda. Está escrito... Muito bonito. Protest against the rising tide of conformity.
protesto contra a onda em A ascensão onda em da ascensão. conformidade. Nós não nos conformaremos. Né? Não mesmo. Muito elegante, muito bonito. Próxima. Ah, Ora, vejam, Gandhi Muhammad Ali, olha só. impávido, que nem ele mesmo. É impávido. E como diria o grande Caetano, e olha Que só, barato. o Dylan tá mais velho, ele não tá tão Mais menininho aqui. velho, E tá assim com uma maquiagem no olho, estilo David Bowie, né? Mas o cabelo exatamente mais... É o cabelo que ele teve quase toda a vida. Só no Ele ainda começo que tem o esse cabelo era cabelo, mais né? Quase. facinho. Cabelão, né? Bela foto, viu? Muito importante. Grandes figuras na construção do imaginário moderno, né? Do imaginário humanista moderno, né? Explica para o pessoal um pouquinho, talvez o pessoal mais novo não saiba a importância que o Muhammad Ali, o Cassius Clay, tem para os direitos civis americanos e tudo mais também. Né? O Cassius Clay, quer dizer, começou como Cassius Clay, mas se converteu ao islamismo, se tornou Muhammad Ali, foi provavelmente um boxeador negro daqueles imbatíveis. Não havia como barrá-lo. Os americanos sempre falaram, sempre tiveram problemas com o boxe, porque eles buscavam sempre a tal da esperança branca para combater os fenomenais lutadores que os negros produziam. Mas o Muhammad Ali ainda teve um diferencial, porque ele se recusou a ir ao Vietnã. Ele se recusou a ir ao Vietnã e foi, se eu não me engano, foi preso por isso. E teve todos os problemas que você pode imaginar, sendo um astro negro nos Estados Unidos na década de 60, protestando contra a guerra, se recusando a ir ao Vietnã. Claro que a vida vira um inferno, mas ele voava por cima disso como uma borboleta, que ele mesmo dizia que ele lutava com passos como uma borboleta. Como esse cara voe como uma borboleta e pique como uma abelha. E pique como uma abelha, exatamente. Esse sujeito está abraçado com a pessoa certa e vice-versa, porque os dois são fundamentais para você compreender como é que esses dois povos saem da opressão simples e pura para se tornarem protagonistas. Você falou do Dr. Martin, mas o Cassius Muhammad Ali é tão importante para o imaginário negro quanto perdão, fugiu aqui o nome. O Luther King. Quanto o Dr. Martin, está procurando o Martin que desapareceu. Quando o Dr. Martin são tão importantes. E o Dylan é um sujeito tão fenomenal para a música, só para a música em si, quanto, por exemplo, Benny Goodman, que trouxe a clarineta para o universo do jazz de uma forma impressionante. Mas também é um poeta. Também, isso é que é interessante. Apesar de ser o músico que influenciou tanto meus parentes tocando Dylan e tudo mais, mas ele é também um cara que ganhou o Nobel com letra de música. Isso abre uma porta, porque há mais gente como ele que, em vez de escrever um romance longo e numa indústria complexa, e também num sistema educacional que não privilegia todos da mesma maneira, o cara pega um violão e compõe 4, 5 frases, estrofes, e deu o recado dele de forma tão precisa quanto daria num romance, num longo texto, porque a razão e a genialidade, quando estão juntas, você tem razão, você tem aquela razão histórica. E, além disso, tem o talento, tem o amor pela humanidade, tem coisa que produz gente feita esses dois nessa foto. Essa foto é deliciosa. Eu já fiz o Cassius Clay e o Dylan, já desenhei os dois. Já desenhei o Muhammad Ali algumas vezes, porque eu acho... Tem algumas fotos dele que são muito legais. E ele é como ele mesmo dizia, eu sou muito bonito. Vocês podem me fotografar que eu sou muito bonito. Essa maneira de colocar o ego e dizer assim, eu sou um homem negro e sou muito bonito, é dali que vem as músicas. Inclusive aquela música Black is Beautiful tem a ver com isso. Tudo que ele fazia tinha uma conotação política muito consciente. Muito consciente. Se a gente for falar de tudo que aconteceu no Zaire, com Foreman e tudo mais, a história vai longe. Sim, aquela luta histórica toda e o que ela significou. Complexo o caso mesmo. Enfim, essa temos mais imagens boas aí.
olha como eles estão tão abraçados, né? Não, Carinhosamente. tranquilos, São E o mais super engraçado, minha tranquilos. esposa falou: olha só, um peso pesado e um judeuzinho do lado. Assim do lado. Eu tenho um amigo que sempre vem para desfilar na escola de samba e ele já liga para mim quando chega assim: tem judeu no samba. Ele chega e já me manda mensagem: tem judeu no chão. Olha ele, bem mais velho ali, recebendo a medalha do Obama. Acho Mas olha o coisa cabelo. É que. o mesmo cabelo. Não É o quero um mesmo cabelo. pente. Não quero um pente. 2012, alguma coisa É. assim, isso daqui. Né? Realmente muito Eu importante. Foco ouço, eu muito. não consigo imitar, mas eu ouço a voz dele cantando. Aquela coisa, né, bem. Faz um É um instrumento. Né? canto recitado também, né? Não, você falou isso agora e estava justamente pensando, cara, isso também tá numa das origens do canto falado que se tornou mais tarde o rap e o hip hop, né? Isso também está lá, viu? Está na origem. Eu nunca tinha pensado isso aí, mas é verdade. É uma Tem das coisas muito, que está lá. Né? tem muito disso. E quando a gente vai falar bastante dessa questão do canto falado, quando a gente fizer um programa, sabe sobre quem? Leonard Cohen, outro, Esse outro é dos grandes poetas. monumental também. Né? Esse é monumental também. Nós Nossa, temos que fazer um também sobre o nosso canto falado, é o samba de break. A samba de primeira break. versão do nosso canto falado é o samba de break. Né? A gente pode fazer algumas coisas também. Ó, gente, vocês do 247, vocês não pedem para esperar. Nós temos 50 programas em andamento já. E cada vez vai surgindo mais. A gente nunca vai A chegar até o cada... final. Graças a Deus, é assim mesmo Graças a que é Deus. bom. Bela foto Próxima. também. Essa é muito bonita. Essa frase dele, ele falou em uma canção isso. There is nothing so stable as change. Não há nada tão Exatamente. estável quanto a mudança. É. Né? E isso é um princípio filosófico já sólido na humanidade, né? Ah, Nada permanente, um rio nunca passa duas vezes pelo mesmo lugar e assim por diante. Se essa foto me lembra uma foto de um filme feito sobre Dylan, em que há uma atriz que faz o papel, um dos papéis de Dylan no eu não filme. estou lá, não é? Exatamente, eu não estou lá. Me lembrou muito da foto. I'm not there. Bela foto também. Ele era muito fotogênico, né? Assim, quando jovem, tinha esse rosto de criança dele quando jovem, É. nesse contraste com os É óculos, também sempre uma foi muito quebra com fotogênico. os padrões de beleza, né? Ele é um outro tipo de Sim, é um bonito. outro tipo de beleza e há algo de andrógeno também na beleza Ah, dele. com Então, certeza. então Tem uma certamente, assim, feminilidade muito é grande. um cara que vem para sacudir de muitas maneiras diferentes. É, exatamente. Aqui. Olha os dois aí. A minha irmã tinha exatamente isso aí, essa estantezinha de pescoço de gaita. Eu tive também ela, né? É. Olha só, a Joan usando um colar com o símbolo da paz, né? Sim, estou vendo ali. E isso daqui deve ser 62, 63. Sim, ele ainda está com o cabelo de tupete, né? Parece É, ser mais para Johnny Cash do que para Bob Dylan ainda. exatamente. aqui, 28 de agosto de 63. Nossa, Isso isso é daqui bem isso. na marcha de Washington. Então é da marcha. É da Que marcha. fantástico. É da marcha. A seriedade da Joan, ela sempre teve, mesmo quando sorria, os olhos dela têm essa expressão. Os olhos profundos, né? Profundo, né? Aqui eu coloquei essa letra aqui, é uma das minhas preferidas, tem a ver com isso daqui, né? Tem a ver com There's Nothing So Stable As a Change, que é talvez uma das melhores canções dele também, né? The Sim, é muito Times They boa Are mesmo. Changing. Um poema A que letra é muito realmente bonita mesmo. a gente Eu deixa. lembro que houve uma polêmica quando ele ganhou o prêmio, mas, sinceramente, eu não vejo motivo para isso, não. A obra dele é liricamente, é como você falou, como Shakespeare. Shakespeare poderia ganhar um prêmio Nobel de Literatura. E a obra dele também é composta como canções, porque a obra teatral é diferente da chamada grande literatura, né? Olha só essa foto aí. Bob Dylan e Robin Carter, também conhecido como The Hurricane, um dos mais... Ele em pessoa. Na Olha o prisão. sorriso dele pro Dylan. Na prisão. Na prisão. Olha o sorriso dele pro Dylan. É. Ai, meu Deus. Agora você imagina as autoridades brancas que botaram ele na cadeia,
aquele julgamento horroroso, criminoso. Sim, criminoso, injusto. E... Parece com as nossas autoridades que puseram também na cadeia, com aquele julgamento horroroso, criminoso, claro, o Lula da Silva. Né? E aí o Bob Dylan, um dos maiores... Aqueles já eram... Isso aqui é anos 70 já, né? Eles Já era uma estrela totalmente... total, né? E ele compra a briga, né? E vai lá e se deixa fotografar na prisão com ele, ajuda ele. Sim, isso de usar a visibilidade a favor da luta, isso é também uma invenção desses jovens. Eles ficaram famosos muito rapidamente e usavam essa visibilidade para, inclusive, aumentar a segurança de algumas pessoas. Claro. Isso acontece depois no Brasil, já fizemos isso também. Agora, veja essa, que linda. De novo, o Robin Carter com o Bob Dylan, velhos agora, eles se reencontraram quando ele saiu da prisão. Que barato, né? Já é falecido, né? Faleceu alguns anos atrás. Viveu injustamente na prisão por, não sei direito, acho que 30 anos. 30 anos, uma existência, uma vida. E os versos dele e ele poderia ter sido o campeão do mundo, né? E essa foto é muito linda, que eles se reencontraram, os dois velhos depois, né? Os dois senhores. Nossa, é fantástica mesmo. Olha, vejam só com os 4 de Liverpool. Bom, essa daqui é um papo à parte também, né? Mas eu quis colocar essa foto que é muito clássica, né? Eles todos jovens, né? Quando eles se encontraram, e os Beatles ficaram extremamente impressionados com ele, né? E entra toda a questão das drogas aqui, né? O Bob Dylan estavam foi o cara começando. que apresentou a cannabis para ele, que apresentou maconha. Eles estavam começando a brincadeira. E, enfim, essa foto acho que é... E a droga tem também nem toda a história é contada totalmente, né? Da droga mesmo, e da guerra às drogas nos Estados Unidos, foi claramente uma perseguição racial. Claro. A ideia era essa. Claro. E ela ocorre no momento em que o jazz, com o auge, né? O jazz no auge, com os negros como estrelas, como ficando ricos, ganhando dinheiro, os caras começam então a processá-los e persegui-los pelo uso de drogas. Como se os brancos não estivessem usando drogas também. Estava incomodando, né? E aí fizeram... Aí qualquer desculpa é desculpa, né? Aí é a fábula do Esopo, né? O leão e o carneiro, né? Qualquer desculpa é desculpa, não importa mais. Exatamente. O ultraconservadorismo norte-americano que sempre esteve presente, agora explodiu de vez com o trumpismo. Né? E aqui... Olha só, essa é a minha charge. Eu fiz isso quando ele ganhou o prêmio, né? 2016, né? Exato. Que charge maravilhosa. The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind, uma das canções mais simbólicas, mais perfeitas dele. E está escrito aqui embaixo, em tradução bem livre, 2 pontos, eles passarão, eu passarinho, uma ponte de Renato Aroeira entre Bob Dylan e Quintana. Não podia ficar melhor. Essa um dia eu faço chegar a ele. Com certeza. Seria maravilhoso. E para terminar, deixa eu só colocar aqui, que eu prometi para o pessoal. O desenho, né? Olha lá. Né? Que está aqui na minha parede. E olha, meu amigo, que maravilha de programa que a gente... conversa ótima. Também gostei muito. Muito mesmo. E isso, assim, só abriu um universo, né? Porque, como você falou, assim, a gente já tem algumas... não vamos estragar, não vamos dar spoiler de todos, mas a gente já tem alguns programas que vão se escrever sozinhos, porque a verdade é que os personagens e o assunto que a gente está tratando é rico demais. É rico demais. E da nossa visão, né, Jean, de um mundo modificado pela arte, pela reflexão, a música é uma das mais poderosas alavancas e pontos de apoio ao mesmo tempo disso aí. Então, nós vamos fazer muita conversa boa sobre isso aí. Com certeza. Eu reitero aqui isso que eu sempre falo, inclusive estive numa cerimônia aqui
na Alemanha recentemente, fui convidado para falar nessa cerimônia, onde teve um concerto sobre a lembrança do Holocausto e tudo mais, né? E foi apresentada uma obra minha para órgão, e no meu discurso eu falei exatamente isso que você falou, isso que a gente fala, o poder infinito e infindável da arte em transformar as sociedades, né? Em transformar o ser humano, em fazer com que o ser humano se coloque em contato com o seu desenvolvimento, sua possibilidade de desenvolvimento intelectual e espiritual para ser melhor amanhã do que ele era ontem. É assim que se combate o fascismo, assim que se impõe a luta pelo humanismo, e que honra a gente poder fazer essa ferramenta, né, musical com as nossas mãos e, logicamente, falar bastante sobre ela também. Falar, claro. Concordo inteiramente, Jean. Esse é uma coisa de transformação. A música é uma arma de transformação. A música é também um pacificador interior. Em quantas melodias não tem o cara que fala assim, ainda bem que eu tenho meu pinho, meu violão, esse que está aí no fundo, aquele meu violão ali. Mas assim, a música é também o contato com o outro. Quem trabalha com música sabe como é importante ouvir o outro, o que está tocando com você. É fundamental, porque senão a harmonia desaba, tudo tropeça, o tempo acaba, nada. A música não funciona se você não enxerga e não ouve o outro. A música é uma ponte. Sem dúvida. E a música, lembrando que a música só atinge a sua realização máxima quando ela fecha o sistema daquele que compõe, aquele que interpreta, para chegar naquele terceiro que ouve. Que ouve. E isso porque a música não é mais nada além de vibração do ar. Se você parar e pensar, a música não tem um suporte palpável. Uma gravação não é música, só quando você a toca. E aí ela se transforma nessa vibração do ar que acabou depois de executada. Gente, pensem sobre isso. Quão importante é essa coisa tão transitória e absolutamente eterna que é a música. É por isso que a gente está fazendo esse programa. A gente gosta demais disso. Sublime. Sublime, querido João. Foi um prazer fazer esse primeiro programa aqui com você. Grande prazer também, meu amigo. Grande prazer também. Amigos do 247, amigas, amigues, sábado que vem nós estamos novamente aí com você, com um novo programa, um novo tema e mais novos mundos da música. Um beijo e ninguém solta a mão de ninguém. Tchau. Um beijo. Ninguém solta a mão de ninguém. Gostei. Tchau, tchau.